Será que o segredo do iogurte grego perfeito está no tipo de leite que você usa? Vocês pediram muito e hoje, enfim, vamos descobrir qual o melhor leite para fazer o seu iogurte em casa. O de caixinha ou o de saquinho? Para decidir o vencedor, vamos dividir esse duelo em 3 categorias: textura, facilidade e sabor. Será que a praticidade do leite de caixinha vence a cremosidade do leite de saquinho? Vamos descobrir agora. O primeiro quesito da nossa batalha é a textura. Aqui temos os dois lado a lado, o de saquinho e o integral de caixinha. Para o teste ser justo, eu usei o iogurte feito com o leite de saquinho para iniciar a fermentação do leite de caixinha. Assim a gente garante que a base de bactérias é a mesma e o que muda é apenas o leite. Eles foram peneirados pela mesma quantidade de tempo e o resultado é esse que vocês estão vendo. Eu reparei que o de caixinha varia muito de marca para marca. O meu favorito para isso costuma ser o Ninho, só que ele costuma ser bem mais caro também. Mas o resultado fica muito macio, não é o que eu estou usando aqui no vídeo. Já o de saquinho, ele surpreendeu pela firmeza, mas vocês também podem ver agora aqui a textura exata de cada um. Esse aqui é a textura que eu estou mexendo, é o iogurte feito com leite de saquinho. E aqui ao lado é o iogurte feito com leite de caixinha. Muitos de vocês comentam de adicionar leite em pó, que faz uma grande diferença na firmeza também. Mas hoje o duelo é de titãs. Eu testei os dois puros para ver quem realmente ganha essa batalha sem ajuda externa, digamos assim. Bom, e o ponto de textura eu vou deixar vocês escolherem qual ficou mais bonito. Na sua opinião, quem venceu essa etapa do desafio? Comenta aí. Bom, o processo de fabricação vocês já conhecem, e se não conhece, vou deixar o link do vídeo original aqui. É o vídeo mais assistido do canal e vale muito a pena para conferir o passo a passo. A única diferença é que de lá para cá eu comprei uma iogurteira que facilitou muito a minha vida. Naquela parte do vídeo que o iogurte fica incubando no forno, agora eu só coloco na máquina. A vantagem é que ela mantém a temperatura muito mais estável, o que evita que a receita desande ou fique rala. De resto, o processo é exatamente igual ao que eu ensinei vocês lá naquele vídeo. Agora vamos falar de sabor. Bom, o meu jeito favorito de comer iogurte é costurando com mel e adicionando granola em cima. Eu até fiz um vídeo sobre isso, se você quiser ver eu vou deixar o link aqui também. Mas algo inegável é que o iogurte puro é azedo. Inegável. Muito azedo. Não é necessariamente ruim, é mais um gosto pessoal, mas ele puro realmente é bem azedo. Porém, é bom dizer que o iogurte feito com leite de saquinho, ele é muito menos azedo. Assim, disparado. E isso me surpreendeu bastante porque eu não fazia ideia. Assim, na verdade mesmo, a maioria das vezes ele fica parecendo um queijo. E na primeira vez que eu fiz, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, que na verdade eu acho que eu fiz um queijo ao invés de fazer um iogurte. Que ele ficou uma textura meio ricota, meio cream cheese, assim. E o gosto também ficou um gosto muito forte de queijo. Então eu fiz alguma coisa errada, mas depois eu acertei e ele ficou normal, como vocês estão vendo aqui no vídeo. Eu vou até provar aqui, vamos lá. Esse aqui, ó, é a textura dele aqui, também você pode ver. É o iogurte feito com leite de saquinho. Provando ele, eu não acho ele azedo. Você gostoso? ele é diferente. Ele é um pouquinho azedo só. Ele é só um pouquinho azedo, mas ele tem mais sabor. Tem mais sabor, ele lembra um pouco queijo também. De leve, assim, de fundo ele lembra um pouquinho queijo. Mas isso aqui acontece porque o leite pasteurizado, que é esse de saquinho, ele preserva muito mais as proteínas do que o leite de caixinha, o leite UHT. É fervido a uma temperatura bem mais alta e acaba matando um pouco dessas proteínas. Coisas que não acontecem com leite pasteurizado, que é o de saquinho. Pra mim é ótimo, essa textura aqui é excelente. E eu amo queijo, então pra mim tá ótimo, maravilhoso. Agora provando o leite de caixinha, você pode reparar que a cor deles é um pouquinho diferente também. O leite de caixinha ele é um pouquinho mais branco e o leite de saquinho ele é um pouco mais off-white, digamos assim. Esse aqui é o de caixinha, eu vou provar. Ele é bem mais azedo, mas ele não tá tão azedo como normalmente é. Não sei se é porque eu usei o de saquinho para iniciar ele. Não, eu achei bem gostoso também, mas ele realmente é mais azedo. Desde que eu gravei aquele vídeo, eu tô comendo isso quase todo dia, então eu já não tô achando nada absurdo esse azedo dele. Eu vou deixar vocês escolherem os vencedores de todas as categorias, mas o sabor realmente é difícil, eu realmente tenho que avaliar, porque o que eu tô provando não tem como vocês provarem, infelizmente. Os dois são excelentes, na minha opinião. Porém, eu diria que o leite de saquinho ele é um pouco mais rico. Ele tem mais camadas de sabor, digamos assim, do que o leite de caixinha. O que acaba no produto final acaba sendo um detalhe. Por exemplo, se você misturar com mel, botar granola, essas coisas, ou frutas, eu não sei se a diferença vai ser tão perceptível assim, mas eu tenho que avaliar. Então eu tinha que dizer que o de saquinho ele tem mais camadas de sabor do que o de caixinha. Não é uma diferença muito grande, mas existe sim essa diferença.
Um outro detalhe curioso também é que eu achei é a diferença do soro deles, porque você... Pra quem não sabe, o iogurte grego, ele é grego porque você peneira, e você separa o soro do leite desse iogurte. Por isso que ele fica bem cremoso, mais cremoso do que um iogurte normal, que é até, por exemplo, esse daqui, né? Esse daqui, antes de peneirar, você pode ver que ele tá bem mais líquido. Esse líquido aqui nele, em volta, junto com ele, é o soro que você vai peneirar para fazer o iogurte grego. Agora você já sabe o que é um iogurte grego. Mas enfim, eu achei uma diferença que o soro do iogurte feito com leite de saquinho, ele é meio turvo. Ele é meio esbranquiçado e turvo. E já o de caixinha, ele fica praticamente transparente. Ele fica nesse tom dele meio verde, meio amarelo, mas ele fica transparente. E eu não sei por quê. Isso aí eu não faço ideia do motivo, eu não sei. A gente pode até cheirar aqui agora. Ó, esse aqui é o do saquinho. Ele tem um cheiro de queijo, um queijo parmesão. Agora, esse aqui é o soro leite de caixinha, transparente. Eu não consigo sentir o cheiro de nada aqui. Então, eu não sei porquê. Se alguém souber, por favor, pode deixar nos comentários. Eu realmente não faço ideia do porquê isso. Eles foram peneirados exatamente da mesma forma, então eu não sei dizer o porquê. Se alguém souber, por favor, comenta aqui. Esse é só um bônus, porque eu realmente não sei, uma curiosidade. Agora vamos para facilidade. Bom, o processo para fazer é exatamente o mesmo dos dois tipos de leite. Não tem muito o que eu comparar sobre isso. Mas para ficar justo, eu vou colocar facilidade em adquirir. Essa leite de caixinha tô vencendo porque ele é muito mais fácil de encontrar do que o leite de saquinho. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso. Eu não tinha, eu tenho acesso agora, tem nem um mês. Enfim, é fácil encontrar o leite de caixinha em qualquer mercado, enquanto o de saquinho nem sempre, infelizmente. Eu só consegui encontrar porque abriu realmente na minha esquina, então eu dei muita sorte. Pra ser bem sincero, na verdade eu encontrei uma vez no mercado específico, foi no Carrefour. Foi uma vez só, e ele era bem mais caro do que o leite normal. Esse saquinho que eu tô comprando, ele é mais barato que o de caixinha, então é sorte dupla. Então assim, isso varia bastante. É difícil eu falar aqui o que é mais fácil, que não é. Pra você, mas de um modo geral, o de caixinha é mais fácil de encontrar do que o leite de saquinho. Também para falar sobre qualidade desse leite, essa também fica muito difícil comparar porque depende muito da marca e do tipo de leite que você compra. Eu gosto de fazer iogurte com leite integral, mas ele também funciona com leite semi-desnatado e desnatado. Varia da sua preferência. Eu gosto do integral justamente porque ele tem mais gordura e ele acaba ficando mais cremoso e um pouco mais encorpado. Mas você consegue fazer tranquilamente com leite semi-desnatado ou desnatado. Isso tudo depende da marca. Eu não vou contabilizar isso aqui como um diferencial ou algo assim realmente de verdade na comparação. Mas aí, na sua opinião, qual foi o vencedor? Eu não consigo escolher, eu vou deixar para vocês dizerem qual é o melhor. O que vocês acharam aí dessa comparação? E eu digo também que no próximo vídeo a gente vai fazer algumas receitas salgadas com iogurte grego para sair um pouco da mesmice aí de sempre sobremesa, sempre doce, né? E, sinceramente, esse vídeo ficou muito legal. Então, obrigado por assistir. Tchau, tchau.